e que o ensino dessa manhã traga edificação para a igreja. Eu quero que você se ponha de pé. Vamos orar pelo ministro dessa manhã que vai nos trazer o ensino da palavra do Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor por essa oportunidade feliz e pela vida do teu filho, do teu servo e da sua esposa que o acompanha. Que a casa dele seja coberta pelo Senhor em nome de Jesus. Que enquanto ele aqui estiver pregando a tua palavra, ensinando o evangelho, o Senhor esteja intervindo, intercedendo por suas causas, ó Deus, e por aquilo que o Senhor sabe que é preocupação no coração do teu servo. E agora, Pai, ara a terra do nosso coração, para que o nosso coração esteja pronto para receber a boa semente da tua palavra e ela produza os frutos que te agradam. Ó Deus, dá graça ao teu filho mais uma vez nessa manhã feliz, em nome de Jesus. Som. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, querido, por gentileza. Quero cumprimentar a todos aqui nessa manhã com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria estarmos aqui, né? Queridos, queria externar a minha gratidão mais uma vez ao pastor Antônio, à sua família e a essa igreja pela oportunidade de estar aqui nessa manhã com a responsabilidade de nos falar acerca de um assunto tão importante que é um assunto que diz respeito à escatologia, que diz respeito ao fim dos tempos, né? Começamos domingo e nós vimos, né, porque o fim é necessário. O fim é necessário para que Deus restabeleça a ordem, né, que foi estabelecida no mundo após a entrada do pecado, tá? Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos falar sobre o início do fim, né? Tem muita gente que aguarda o início do fim aí, certo? E hoje eu trago um texto aqui bastante conhecido de todos vocês para falar desse assunto. Abra comigo, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 17 ao verso de número 21. Aqueles que acharam glória bem forte. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o objetivo da ministração de hoje é mostrar a vocês que o fim, ele já se iniciou, e nós não devemos aguardar o início do fim. O que nós devemos aguardar é a consumação do fim, porque o fim, ele já se iniciou. E a igreja vive nesse arco de polaridade entre o início do fim e a consumação do fim. E até que o fim seja consumado, a igreja de Cristo, ela foi chamada para proclamar, anunciar, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo sobre a face da terra. Naturalmente, a natureza da missão da igreja, que é de ser luz para o mundo, atrairá automaticamente a oposição do império das trevas, que
vai fazer de tudo para silenciar o testemunho da igreja e danificar o seu testemunho sobre a face da terra. Amém? O livro de Atos, texto que nós acabamos de ler, ele é muito usado para missões, certo? E às vezes a gente não percebe no texto, talvez por uma leitura mais atenta, que o que Lucas faz aqui e escreve aqui, né, está diretamente ligado ao fim dos tempos. O derramamento do Espírito Santo, de uma forma muito clara, está ligado ao fim, aos últimos dias. Só para contextualizar o que está acontecendo aqui, muitos de vocês já sabem, o nosso Senhor havia morrido, ressuscitado, subiu ao céu, e o nosso Senhor tinha deixado uma ordem clara para os seus discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, certo? E os apóstolos, os discípulos de Cristo estavam reunidos em uma casa, orando, quando de repente o Espírito Santo veio sobre eles, né, e repartiu línguas como de fogo. E houve um alvoroço ali, e era festa de Pentecostes, havia homens e mulheres de toda parte do mundo, e eles ficaram assustados e curiosos para saber o que estava acontecendo ali. E eles foram lá ver o que estava acontecendo ali, que barulho era esse, e quando eles chegaram lá, eles disseram: mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão bêbados a essa hora do dia? E no verso 16, Pedro, cheio de ousadia, cheio de autoridade, vira para aquelas pessoas que estavam ali e diz: não, o que está acontecendo aqui é resultado, é cumprimento de uma profecia que foi proferida por o profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Então preste atenção, o derramamento do Espírito Santo está ligado aos últimos dias. Derramar o Espírito Santo sobre toda a carne era uma promessa para o fim. E o que havia acabado de acontecer aqui em Atos, queridos? O Espírito Santo tinha acabado de ser derramado sobre os discípulos de Cristo. Se o Espírito Santo foi derramado, isso significa que os últimos dias já estavam em curso. O início do fim começa aqui no livro de Atos. O derramamento do Espírito Santo, queridos, não só inicia a era missionária da igreja, onde a igreja tem que anunciar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. O derramamento do Espírito Santo marca também o início do fim. Marca o início do fim, certo? Cheios do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, a igreja deve anunciar o Evangelho e dar testemunho de Jesus Cristo sobre a face da terra. Agora, uma coisa interessante aqui é que o derramamento do Espírito Santo, aqui no livro de Atos também, Joel, está vinculado ao grande e terrível dia da ira do Senhor. E aí, queridos, alguns vão passar assim: pastor, Deus derramou o Espírito Santo dele ali, mas o grande dia da ira de Deus ainda não chegou. Sim, queridos. E a conclusão que nós podemos tirar disso é somente uma: a promessa de Joel, ela não se cumpriu, ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo. Ou seja, o Espírito Santo começou a ser derramado em Atos dos Apóstolos e ainda está sendo derramado sobre toda a carne até aquele último grande dia que Jesus virá. E aí, meu querido, quando ele vir, será o grande dia da ira de Deus. Até que ele venha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é isso. Nós já vivemos o fim já começou. Entre o início e a consumação do fim, a igreja é dinamizada pelo poder do Espírito Santo e tem a missão de anunciar o Evangelho e de testemunhar
sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo foi derramado e continua sendo derramado sobre as pessoas, como Paulo diz, de forma abundante em nossos corações. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas chegará um dia que o Espírito Santo não será mais derramado sobre a face da terra. Ele não será mais derramado sobre os corações dos homens e das mulheres. E quando isso acontecer, o que segue, o que aguarda a humanidade é a manifestação do juízo e da ira de Deus. Há outros textos no Novo Testamento que nos prova e nos mostra de uma forma muito clara que na mente da igreja primitiva o fim já havia começado. Vá comigo para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Paulo ele dá uma orientação para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Olha o que Paulo diz: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Agora preste a orientação de Paulo: afasta-se desse também. Todo esse tipo de pessoa que Paulo descreve aqui é um tipo de pessoa que estaria nos últimos dias, faria parte dos últimos dias. Arrogantes, presunçosos, soberbos, inimigos do bem, amantes de si mesmos, né? Traidores, caluniadores. Mas qual que é a orientação de Paulo para Timóteo? Timóteo, dessas pessoas eu quero que você afasta. Se Paulo manda a Timóteo afastar desse tipo de pessoa, é porque esse tipo de pessoa já existia no tempo de Timóteo. E se esse tipo de pessoa já existia, certo? É porque isso estava claro na mente de Paulo e de Timóteo. Os últimos dias já estavam em curso, já estavam em andamento. E textos semelhantes a estes nós vamos encontrar, né? 1 Timóteo, vá comigo para 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, olha o que diz o texto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graça, certo? Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, certo? Então esse tipo de pessoa que Paulo descreve aqui, que apareceria no fim, já estava ali, já estava causando divisão na igreja, pregando falsas doutrinas, movidos por espírito de demônio, já estavam ali.
Já é a última hora. Já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso nós sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então olha o que João está dizendo aqui para a igreja que ele escreve a sua epístola: filhinhos, já é a última hora, nós já vivemos os últimos dias. E como nós sabemos que nós vivemos os últimos dias? Porque tem muito anticristo aí. E olha, muitos desses anticristos saíram do nosso meio. Eles estavam no nosso meio, mas eles saíram e agora fazem oposição, porque a palavra anticristo significa isso: aquele que se opõe a Cristo. Toda pessoa que se opõe a Cristo é um anticristo. Toda pessoa que se opõe ao Evangelho de Cristo é um anticristo. Por isso nós sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, eles estavam conosco, mas deixa eu te dizer um negócio: eles nunca fizeram parte da igreja verdadeira de Cristo. Porque se eles fossem, ou se eles fizessem parte da igreja verdadeira de Cristo, eles não tinham saído do nosso meio. Eles não tinham saído do nosso meio. Então fica claro que em todo o Novo Testamento, o fim já se iniciou com o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo não só inaugura a era missionária da igreja como o início do fim. Nós já vivemos o escatol, os últimos dias, os últimos tempos. Nós já vivemos o tempo escatológico de Deus. O que nós aguardamos não é o início do fim. O que nós aguardamos é o término do fim, a consumação do fim. Mas até que o fim seja consumado, a igreja, como eu disse aqui, ela foi chamada para anunciar e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a missão da igreja. Agora, eu disse que automaticamente, por conta da natureza da missão da igreja, que é proclamar o Evangelho do Reino de Deus e dar testemunho de Jesus Cristo, de um estilo de vida diferente daqueles que as pessoas vivem no mundo, automaticamente a igreja seria alvo do império das trevas, seria alvo de Satanás, que instrumentaliza alguns aliados para se opor à igreja, perseguindo ideologicamente, fisicamente, para tentar silenciar a igreja de Cristo sobre a face da terra e danificar o seu testemunho. Então, queridos, entre o início e o fim dos tempos, a consumação do fim dos tempos, a igreja, ela vive, presta atenção, a igreja, ela vive uma tensão escatológica, ela vive em meio a um conflito escatológico. A igreja vive em meio a uma guerra entre o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, e o Cordeiro de Deus e os seus seguidores. Pastor, olha onde está isso aqui nas Escrituras. Vá comigo agora para Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 12. Eu vou ler o verso 17 e vou explicar todo o capítulo 12 para vocês. Porque o capítulo 17 aqui, o verso 17 do capítulo 12 é o texto chave aqui. Diz assim, Apocalipse capítulo 12, verso 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o resto da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então preste atenção. Antes de eu falar sobre esse capítulo 12 do Apocalipse, eu preciso desmistificar algumas coisas sobre esse livro aqui na sua mente. O livro do Apocalipse, ele tem 3 tipos de gênero literário nele.
introdução e a conclusão é de uma carta, uma epístola. Isso significa que o livro do Apocalipse tem uma natureza ocasional, tá? Ou seja, um fato na história da igreja primitiva que fez com que houvesse a necessidade de João escrever essa carta para resolver um problema. Segundo, faz parte do gênero literário do Apocalipse ser uma profecia. O livro é uma profecia. Isso significa que o conteúdo que está aqui é uma exortação profética da parte de Deus, tanto para a sua igreja, quanto para a humanidade impenitente que habita no mundo. E terceiro, e mais importante, o livro do Apocalipse faz parte de um gênero literário que nós chamamos de apocalíptico. É um gênero apocalíptico. Esse gênero apocalíptico surgiu no meio do judaísmo do segundo templo. E esse tipo de gênero tem por características visões e linguagens simbólicas e figuradas. Deu para entender isso? Então o livro é carregado de visões e linguagens simbólicas e figuradas. Uma outra coisa que eu preciso desmistificar na sua cabeça é que você acha, né, ou a maioria pelo menos pensam assim, que o livro do Apocalipse diz respeito somente às coisas que vão acontecer no futuro. Não é assim que muitos pensam? Apocalipse capítulo 1, verso 19. Vai lá comigo. Apocalipse capítulo 1, verso 19. O que está acontecendo aqui? Apocalipse 1, verso 19. João está recebendo a ordem de Deus para o quê? Escrever. E o que ele diz? O que Deus diz para João? João, escreva. A minha tradução diz assim, ó: escreve, pois, as coisas que vistes. Qual que é o tempo do verbo? Qual que é o tempo do verbo? Mas não pode ser um passado muito distante, porque foi um passado que João testemunhou. João escreve as coisas que são. Qual que é o tempo do verbo? Presente. Presente de quem? De João. Escreve as coisas que estão acontecendo agora, João. Não é só o que você viu, as coisas que são, as coisas que você está presenciando agora, que hoje para nós já é passado. E João escreve as coisas que depois dessas não de acontecer. Aí sim, futuro. Então preste atenção. No livro do Apocalipse nós temos passado de João, presente de João e futuro. Então tira da sua cabeça que o livro do Apocalipse é só futuro. Aqui nós temos registrado no livro do Apocalipse coisas que já haviam acontecido e que João testemunhou, coisas que estavam acontecendo no período que o livro estava sendo escrito, e coisas que ainda iriam acontecer. Agora volta para mim para o capítulo 12, que eu vou te mostrar o que está acontecendo aqui no capítulo 12. O capítulo 12 do livro do Apocalipse, certo? É um interlúdio. Pastor, me explica isso melhor. O que é um interlúdio? O interlúdio é quando você está falando de um assunto, para esse assunto e abre um parêntese para falar de um outro assunto. Depois você fecha esse assunto dentro do parêntese e depois você volta a falar o que você estava falando antes. Então o capítulo 12 do livro do Apocalipse é um interlúdio. É um parêntese que João insere no meio do livro. E esse parêntese, esse interlúdio, ele serve para duas coisas. Primeiro, para dar um feedback de algo que já aconteceu no passado e esclarecer isso de uma forma mais clara para os ouvintes e leitores que ele escreve. Segundo, um interlúdio pode servir como uma prolepse. O que é uma prolepse? É uma antecipação de um assunto que ele vai falar só lá na frente, mas ele já está dando um spoiler aqui, né? Antecipando algo aqui para criar um
clima, uma expectativa no seu leitor. Mas no caso do capítulo 12, esse interlúdio não é uma prolépse. Esse interlúdio é um feedback, é uma explicação de algo que já havia acontecido. E esse interlúdio, ele está carregado de simbologia e visão. De uma forma simples e clara, o que João está tratando aqui? Primeiro vamos à visão. O que João viu? João vê, ele vê um grande dragão vermelho, ele vê uma mulher grávida que carrega uma criança, tá? Resumindo o capítulo, uma criança, e esse dragão ele persegue a mulher porque ele quer matar quem? A criança. Por que ele quer matar a criança? Porque essa criança será aquela que vai governar o mundo com cetro de ferro, de justiça. Só que essa mulher foge, a criança que estava no ventre dela nasce, e essa criança é tomada por Deus. É tomada por Deus. Esse texto é uma clara alusão, queridos, ao nascimento de Jesus Cristo, seu ministério, sua morte e sua ressurreição. Lembra que eu disse que João foi receber uma ordem para escrever aquilo que ele viu, aquilo que ele testemunhou? Muitos acreditam que essa mulher aqui tem três opções, né? Uns interpretam essa mulher como a igreja, outros interpretam essa mulher como sendo Maria, e outros interpretam essa mulher como sendo Israel. Tá? Pastor, mas qual desses três é a mais coerente? Essa mulher, querido, no verso 1, como que ela está sendo descrita? Como que ela está sendo descrita? Ela está vestida de sol, verso 1. Ela está vestida com sol, debaixo dos seus pés tem uma coroa de quê? 12 estrelas, e na cabeça, né? E na cabeça, olha lá, e na cabeça, achando-se grata, grita com dor de parto, sofrendo tormentos para dar a luz, certo? Então essa mulher está vestida do sol e com a lua, não é isso? E tem uma coroa de 12 estrelas. Essa é a descrição da mulher. Sol, lua e 12 estrelas. Te lembra algo? Quem falou? O sonho de José. Lembra do sonho de José? Que ele sonhou com o sol, a lua, que era o seu pai e a sua mãe, e 12 estrelas, que eram os seus irmãos. Então, essa mulher é quem? É a descendência de Israel, é os filhos de Jacó, pelo qual o Messias viria ao mundo, certo? Esse dragão vermelho aqui é Satanás, queridos. Mas há uma coisa interessante aqui na descrição, que João liga esse dragão e fala que esse dragão ele é o que? Vermelho, certo? Quem sabe a cor do Império Romano aí? Vermelho. Lembra quando Jesus nasceu? Que os sábios do Oriente foram lá, chegaram perto de Herodes e falaram assim: nós viemos porque nós vimos um sinal no céu, e esse sinal aponta para o nascimento daquele que será o rei dos judeus. E aí Herodes fica perturbado, manda chamar os sábios de Israel e fala assim: aonde que esse menino vai nascer? O que diz a profecia? E aí ele fala para os sábios vão até aquele lugar onde Jesus nasceu, e ali, eles são avisados, juntamente com Maria e José: olha, Herodes está vindo aí para matar a criança. Foge. Para onde que a mulher foge? Para o deserto, para o Egito, certo? Então essa primeira parte do capítulo 12 é uma clara alusão à tentativa de Herodes, do Império Romano,
que estava sendo usado por Satanás, de ceifar a vida de Jesus, para que ele não nascesse. Mas a criança nasceu, a criança cresceu, queridos, a criança cumpriu seu ministério, ela morreu e ressuscitou, e foi assunto ao céu de novo. Quando o texto fala que a criança foi tomada para Deus, é uma rápida alusão à ressurreição de Jesus e à sua ascensão ao céu. E aí eu quero que você observe uma coisa: o que acontece quando Jesus morre e ressuscita? Quando ele morre e ressuscita, a salvação é consumada, queridos. O plano de Deus é consumado. E quando o plano de Deus é consumado, o que acontece nas regiões celestiais? Verso 7: houve uma batalha no céu, e quem toma a iniciativa dessa batalha não é Satanás, não, é quem? É Miguel e os seus anjos, que luta contra o dragão e seus aliados, os seus anjos. E a Bíblia diz que não se achou lugar para ele mais no céu, e ele foi lançado aonde, querido? Ele foi lançado sobre a face da terra. Ele foi lançado sobre a terra. Deixa eu te ensinar algo. Essa expulsão de Satanás do céu aqui, querido, não aconteceu lá atrás, no início de Gênesis, como alguns acham. Primeiro, porque o livro é claro, só tem aqui, escrito aqui, aquilo que João viu, testemunhou, estava acontecendo e ainda iria acontecer. E a outra coisa que prova que essa expulsão do céu, presta atenção, a queda de Satanás ocorre aonde? A queda, lá atrás, no início da criação, porque ele já aparece lá em Gênesis 3 para tentar o ser humano e corromper a humanidade que Deus criou. Agora, ele só foi expulso do céu quando a salvação foi consumada por Cristo na cruz. Aí sim, ele perdeu o acesso a Deus, certo? E o texto deixa claro isso aqui. Se você continuar lendo o texto, olha o que acontece. Verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O que acontece quando Satanás é atirado na terra? Verso 10: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do trono de Deus. Quem foi expulso aqui, queridos? Quem foi expulso do céu aqui? Satanás. Porque Satanás foi expulso. João ouve no céu um cântico de louvor, de júbilo, porque agora a salvação foi consumada, o reino de Deus, o poder, a autoridade do seu Cristo foi manifesta. E o texto continua: eles quem? Os nossos irmãos que eram acusados, pois o venceram quem? Satanás e seus anjos. Olha lá: por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que lhe tem pouco tempo. Satanás já foi derrotado, queridos. Satanás já foi vencido. Ele foi vencido na cruz pelo sangue do Cordeiro. Ele não tem acesso mais ao céu, ele não pode me acusar, ele não pode te acusar. É como Paulo fala em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás não tem mais autoridade sobre nós.
Satanás se volta para quem? Para os descendentes da mulher, que guardam a palavra de Deus e os seus mandamentos. Quem é o descendente da mulher, irmãos? Quem são os descendentes de Israel? Abre comigo em Gálatas capítulo 3, verso de número 28 e 29. Quem são os descendentes da mulher? Verso 28 e 29 diz assim: Destarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A descendência da mulher, a descendência espiritual de Israel, somos nós, o novo Israel de Deus. E é como eu disse, por guardar os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a igreja é alvo de Satanás, queridos. Ela é alvo da ira de Satanás sobre a face da terra, porque ele já foi derrotado, ele já foi vencido. Como diz Lutero, ele não passa de um cão amarrado na coleira de Deus. Ele não tem autoridade sobre mim e sobre você. Mas aí, queridos, a mensagem desse capítulo 12 é poderosa. Eu disse que o fim já começou em Atos, com o derramamento do Espírito Santo. Com o início do fim, a igreja proclama o Evangelho sobre o poder do Espírito Santo. Mas essa proclamação da igreja atrairia naturalmente o quê? A oposição de Satanás. E o motivo está aqui. O motivo está aqui. Nós vivemos em meio a um confronto, a uma guerra entre o dragão e o cordeiro. Mas essa guerra já foi vencida, queridos. Essa guerra já está vencida por Cristo. Isso não significa que as batalhas não possam ser perdidas, porque as batalhas nós enfrentamos aqui. Nós corremos o risco, assim como os nossos irmãos correram o risco no passado e perderam a sua vida, como Estevão, que foi apedrejado, Pedro, que foi martirizado de cabeça para baixo em uma cruz, outros tantos que foram queimados, devorados por leões, queridos, e mortos na arena por gladiadores, de perder a nossa vida por amor a Cristo e a sua palavra. Mas a morte não é a última palavra. A guerra já foi vencida. Nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A mensagem do capítulo 12 é simples. É como se João estivesse respondendo uma pergunta retórica para a igreja. Aquelas 7 igrejas do Apocalipse que vivia uma perseguição, que vivia aquela oposição do Império Romano. É mais ou menos assim: ô João, por que tanto ódio contra nós? Por que tanta raiva do imperador romano contra nós? Porque eles estão perseguindo, João, e matando os nossos irmãos. E João, ele responde aqui: Satanás tentou destruir o Messias e não conseguiu, ele fracassou, e ele é um derrotado. Restando-lhe pouco tempo, ele faz guerra contra os descendentes da mulher, que são vocês, a igreja. Por isso tanto ódio, tanta perseguição contra vocês. E aí, querido, João mostra no capítulo 13 como é que Satanás persegue e se opõe à igreja. É justamente isso que João vai mostrar no capítulo 13. E aí eu quero que você vá para o capítulo 13 comigo. Capítulo 13 do livro de Apocalipse, verso número 1. O capítulo 12 termina como? Termina João dizendo que Satanás está irado e que ele foi fazer o quê? Uma guerra contra os descendentes da mulher, que é quem? A igreja. Mas como que Satanás implementa esse conflito? Como que Satanás implementa essa guerra contra a igreja? Nós vamos ler aqui agora. Verso 1 em diante diz assim: Vi emergir do mar uma
tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, pés como de urso e boca de leão. Preste atenção agora nesse texto aqui, ó. E lhe deu o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta e adorando o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E foi-lhe dado uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Os santos, e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem será levado cativeiro, para o cativeiro vai. Alguém que matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Preste atenção. Essa primeira besta que nós vimos aqui, que emerge do mar, ela é descrita 10 chifres e 7 cabeças. Ela é descrita com diadema sobre a cabeça, nome de blasfêmia. Ela é semelhante ao leopardo, pé de urso e boca de leão. Queridos, isso aqui é uma descrição clara, só se você pesquisar, clara, do Império Romano, o imperador romano. E aqui nós começamos a perceber algumas coisas. Como é que Satanás ele implementa essa guerra contra a igreja, essa oposição contra a igreja de Cristo sobre a face da terra? Ele dá o seu poder, ele dá a sua autoridade a pessoas, a grandes impérios, ao poder político, ao estado político de Roma no tempo do Apocalipse, e usa o imperador romano e o estado romano, o império romano, para perseguir as 7 igrejas do Apocalipse, queridos, e matar muito de nossos irmãos. Pastor, e hoje ele continua fazendo da mesma forma. A primeira besta, queridos, é o anticristo, instrumento de Satanás. Mas não veja o anticristo como um ser humano apenas, porque o anticristo não é um ser humano apenas. O anticristo, com base no que João deixa claro aqui e no contexto histórico e cultural do Apocalipse, é muito mais do que uma pessoa, do que um líder político. O anticristo, querido, é aquele que está sobre o poder do Estado, é aquele que se assenta no poder político. Ou seja, o que eu quero que vocês entendam aqui é que hoje existe no mundo, assim como existiu lá no tempo do Apocalipse de João, um grande império, uma grande nação, que se opõe a tudo aquilo que a igreja de Cristo faz e prega sobre a face da terra. Essa grande nação é um instrumento de Satanás, querido, para se opor à igreja, ideologicamente e fisicamente, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. É assim que Satanás se opõe à igreja. Ele dá poder e coloca as pessoas no poder, e usa essas pessoas que estão no poder, queridos, para se opor, fazer leis e perseguir a igreja de Cristo sobre a face da terra. Se
você é um leitor atento, se você é uma pessoa que se importa com as notícias daquilo que está acontecendo ao mundo, você irá perceber, queridos, que há grandes impérios hoje na terra. E quando eu falo império, é grandes nações. Há grandes países hoje no mundo, queridos, que têm muito poder. E a sua ideologia, a ideologia política desses países, é uma ideologia extremamente anticristã. Sem citar nomes aqui. O segundo aliado de Satanás, queridos, é a besta que emerge a partir do 11 da terra. Esta besta, queridos, ela adora a primeira besta. Ela se curva diante da primeira besta. Porque a primeira besta que recebe a autoridade de Satanás também dá autoridade a essa segunda besta. Essa segunda besta, nós sabemos, ela é chamada de o falso profeta. Mas essa besta, queridos, é muito mais do que um falso profeta. No tempo dos imperadores romanos, principalmente no tempo de Domiciano, que começou a governar a partir de 81 depois de Cristo no Império Romano, Domiciano, ele promulgou um decreto e auto se proclamou Senhor e Deus do Império Romano e do mundo naquele tempo, e exigiu adoração. E aqueles que não se curvavam diante dele e adoravam a sua imagem, queridos, eram perseguidos e mortos. Essa segunda besta é muito mais do que um falso profeta. São as falsas religiões que se curvam diante do poder e da autoridade de Satanás. São pessoas que são enganadas por falsas doutrinas, com espírito de demônios, queridos. Lembra da pergunta retórica que eu fiz aqui? Como Satanás implementa o seu conflito contra a igreja de Deus sobre a face da terra? Quais são os aliados de Satanás? Aqui nós temos a resposta. Primeiro, o Estado, o poder político, o anticristo. Segundo, instrumento de Satanás para se opor à igreja de Cristo na face da terra, as falsas religiões que disseminam falsas verdades, falsas doutrinas, movidas por espíritos de demônios. É assim que Satanás, queridos, promove essa guerra ideológica contra o povo de Deus sobre a face da terra. E é só você parar para analisar, querido. É só você parar se isso não tem todo sentido. Isso começou lá com o Império Romano, com o culto e adoração ao Império Romano. Mas isso não se limita ao contexto do Apocalipse. Isso vem se arrastando até os dias de hoje e se arrastará até o último dia que Jesus voltar, queridos, para arrebatar a sua igreja. Por isso eu disse que entre o início e o fim dos tempos, a consumação do tempo, a igreja vive uma tensão escatológica, um conflito, uma guerra escatológica entre o dragão e os seus aliados. Nós fomos chamados para anunciar, proclamar o Evangelho de Cristo. Nós fomos chamados, queridos, para saquear o império das trevas. E toda vez que nós proclamamos aquela afirmação de Pedro, queridos, que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, as portas do inferno não podem e não irão prevalecer contra a igreja de Cristo sobre a face da terra. Pega a história da igreja que você vai ver, principalmente da igreja primitiva, como que foi perseguido os nossos irmãos, como muitos deles foram mortos, mas como diz o texto, eles não amaram mais a sua vida, queridos, do que a morte. Eles permaneceram fiéis, mesmo diante da morte, eles perseveraram até o fim. E aqui estão os aliados de Satanás, o Estado e as falsas religiões, o poder político e as falsas religiões. E aqui, querido, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Quando eu digo que o Estado é um aliado de Satanás, eu não estou generalizando, tá bom? Eu não estou dizendo que não existem presidentes que são bons para as suas nações,
Mas o que eu estou dizendo é que há um grande império que vai ser o anticristo, o líder da oposição. Ele vai comprar outras nações com a sua riqueza, com o seu poder, queridos, e outros presidentes, reis, vão se assentar ao trono e vão se aliar a Satanás, queridos, e ao seu anticristo, a essa grande nação, a esse grande império que tem uma ideologia anticristã. E se você é um leitor atento, se você é uma pessoa que gosta de ficar informado, é só você fazer uma leitura daquilo que está acontecendo na Rússia, na China, na Coreia do Norte, aquilo que está começando a acontecer aqui no Brasil, aquilo que está acontecendo na Venezuela, na Nicarágua, que você vai começar a perceber, queridos, que isso que aconteceu e começou a acontecer aqui no Apocalipse, ali na Ásia, queridos, está começando a tomar uma proporção mais universal. E o cerco contra a igreja está começando a se fechar. Mas fica tranquilo, acalma o seu coração, porque João, queridos, ele nos mostra algo extremamente sobrenatural e extraordinário aqui no livro do Apocalipse. E o que ele nos mostra é que, independente da oposição de Satanás, de quem ele instrumentaliza para nos opor, a igreja de Cristo vai cumprir a sua missão cabalmente sobre a face da terra. Porque essa igreja é como aquelas duas testemunhas que está aqui no Apocalipse capítulo 11. E enquanto elas não cumprirem o propósito de Deus sobre a face da terra, elas têm o poder de fechar o céu e de fazer fogo cair do céu sobre aqueles que perseguem a igreja. Apocalipse capítulo 8, vai comigo para Apocalipse capítulo 8, que eu quero te mostrar que poder é esse, queridos, que poder é esse que a igreja tem, que irá fazer ela cumprir a sua missão de proclamar o evangelho em toda a parte da terra. Apocalipse capítulo 8. A partir do verso 1 diz assim: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. O altar aqui é o altar de Deus, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Para o quê? Para o quê? Para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu com fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A trombeta, querido, deixa eu te explicar isso aqui. Trombeta, no mundo antigo, ela servia para alertar o povo. Para quê? Alertar da invasão do inimigo, alertar das guerras. Então a trombeta serve como alerta. João vê 7 anjos com 7 trombetas. Só que João vê um anjo, e esse anjo está perto do altar de Deus. E esse anjo tem um incenso, um incensário, e ele pega vários incensos, e junto com esse incenso ele pega o quê? As orações
dos santos e leva diante de Deus, para ser apresentado diante de Deus. E o que acontece? Fogo, brasas de fogo, fumaças são tiradas do altar e são colocadas junto com o incenso e a oração dos santos. E o que esse anjo faz? Ele pega essas orações cheio de incenso, de aroma suave, as narinas de Deus, com o fogo que saiu do altar, e joga sobre a face da terra. E o que acontece? Essas orações com incenso e fogo faz com que os 7 anjos comecem a tocar as 7 trombetas. E essas trombetas são o quê? Alertas. Mas quando nós analisamos, eu não vou ler, depois você anota e lê em casa. Essas 7 trombetas começam a ser tocadas. As 4 primeiras trombetas evocam e fazem alusões àquelas 10 pragas do Egito. O que isso significa? Isso significa que essas trombetas, assim como aquelas pragas, estão julgando alguém, estão trazendo juízo sobre alguém. Quem é que essas trombetas estão alertando? Essas trombetas são juízos da parte de Deus para alertar alguém. Quem, queridos? Quem? A humanidade que nos persegue, a humanidade ímpia que está perdida, cega lá fora. Porque as outras 2 trombetas, nós vamos ver que espíritos, aqui no texto simbólico, gafanhotos que saem do abismo, com cauda de escorpião, é descrição simbólica para falar de demônios, espíritos, atormentam as pessoas, ferem as pessoas com chagas, úlceras malignas. Com qual finalidade? Lá no capítulo 9, é onde que termina as trombetas, verso de número 20, olha o que diz o texto: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, quais flagelos? Da 5ª e da 6ª trombeta, não se arrependeram das suas obras, ou das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e a ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. Nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, ou dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, prostituição, nem dos seus furtos. Então essas trombetas, presta atenção, para simplificar toda essa linguagem simbólica de João, as trombetas, queridos, é um alerta da parte de Deus, é Deus alertando a humanidade, na tentativa de que a humanidade se arrependa. Se arrependa. Mas o que é que provoca o toque dessa trombeta, esse juízo parcial de Deus sobre as pessoas do mundo aí fora? A oração dos santos. E o que João está ensinando para a igreja e também para mim e para você é isso. Nós vivemos uma guerra escatológica, nós vivemos em meio a um conflito. Satanás, ele instrumentaliza o Estado, as falsas religiões, para perseguir e matar o povo de Deus sobre a face da terra. Mas a igreja, o povo de Deus sobre a face da terra, vai cumprir a sua missão cabalmente. Sabe por quê? Porque a igreja tem um poder de Deus, que é a oração, para orar e clamar a Deus, para que Deus faça uma intervenção e julgue aquelas pessoas que nos perseguem, nos se opõem ao seu evangelho sobre a face da terra. A história, preste atenção, a história pertence aos intercessores. Aqueles que oram, queridos, têm o poder de atrair o silêncio no céu e a resposta de Deus sobre a face da terra.
Vivemos o tempo escatológico de Deus. Vivemos o fim, como as 7 igrejas, como a igreja primitiva já estava vivendo. Anunciamos o Evangelho, damos testemunho de Jesus Cristo, mas somos alvos do império das trevas. Satanás tem os seus aliados, e aqui há algo interessante que eu quero usar para desmistificar algumas coisas aqui. Nesse confronto entre o início e o fim, entre o Cordeiro e os seus santos, e entre o dragão e os seus aliados, nós vamos achar algo interessante. Tanto o Cordeiro de Deus quanto Satanás sela os seus aliados. Aqueles que estão do lado do Cordeiro foram selados por Deus. Eles têm o selo de Deus. O que o selo significa, pastor? O selo tinha 2 finalidades no mundo antigo. Primeiro, o selo servia para dar autenticidade a algo. E até hoje é assim. Quando você transfere um carro, vende uma propriedade, você precisa lá assinar. Aí o que você faz no cartório? Você reconhece a firma e o cartório coloca lá um selo de autêntico. Então o selo representa a autenticidade. Segunda coisa que o selo representava no mundo antigo: o selo representava posse, propriedade. Aqueles que Deus selou, queridos, na testa, são propriedades exclusivas de Deus. São santos, os cristãos autênticos, verdadeiros, genuínos, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. São aqueles crentes fiéis que são descritos aqui no Apocalipse, no tempo de João, que perderam a sua vida. É eu, é você e tantos outros, queridos, que não, querido, se afasta da fidelidade de Jesus Cristo do seu Evangelho. Só que você está vendo alguma coisa aqui na minha testa? Porque o selo é algo simbólico. O selo de Deus, querido, segundo as Escrituras, é o Espírito Santo de Deus. Porque a testa é aquilo que é onde que está a razão, a nossa mente. Nós fomos selados, queridos, aqui, porque significa que o Espírito Santo que habita em nós, faz morada em nós, nos guia, nos direciona para fazer a vontade de Deus e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Da mesma forma, Satanás coloca um selo nos seus aliados. E esse selo é aonde? Aonde? Na mão. E aí muitas pessoas ficam preocupadas, né? Antigamente era um CPF, era o código de barra, que era o selo. Alguns já estão ficando preocupados aí, porque já tem um chip aí que você implanta no braço, ali já tem tudo, todos os seus dados, CPF, identidade, passaporte, cartão de crédito, conta no banco, tem tudo. Mas eu vim aqui para te dizer, querido, que esse símbolo, que esse selo é simbólico e não é algo literal, visível. O selo na testa e na mão é um antixema. Lá em Deuteronômio 6:4, que Deus fala para Israel: ensina a Israel, os seus filhos, os meus mandamentos, os meus estatutos, coloca de fronte, ata na mão, fala da minha lei quando ele levantar, quando ele deitar. Nós já vimos isso aqui. O selo de Satanás, que significa aqueles que seguem a sua ideologia e aqueles que colocam essa ideologia em prática. Toda pessoa, querido, que milita por um governo anticristão e pratica isso com a força do seu braço, querido, está selado
que fazia a vontade do diabo. E hoje não é diferente. Pastor, mas tem aquele negócio de comprar, de vender, sim. No Império Romano, queridos, havia os mercados, os grêmios, de lã, de púrpura, de couro. E na entrada dos mercados, havia uma estátua do imperador. Quem passasse para dentro do mercado e não se curvasse diante da estátua do imperador, não podia comprar e nem vender. Como é que as pessoas sabiam que o imperador havia sido adorado ali? Quando a pessoa passou, ela recebia uma marca de cinza na testa e na mão. João usa desse contexto cultural para nos ensinar isso. Isso já aconteceu. Apocalipse, querido, muitas coisas como nós vimos aqui já aconteceu. João está escrevendo aqui coisas que ele viu que estava acontecendo, mas também coisas que iriam acontecer. Esse é o selo, essa é a marca da besta. Toda pessoa que segue e pratica essa ideologia anticristã adora Satanás, é aquele que ele dá poder. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A marca da besta não vai ser nada visível, nada literal. Não vai ser nada para te controlar, querido. Porque afinal de contas, o seu celular já é algo e objeto de controle do Estado. E pelo seu celular, queridos, todas as suas informações são vazadas. Você procura lá uma televisão no Google, depois você entra no Instagram, lá tem um monte de anúncio. Eu sei fazer isso. Isso é inteligência artificial. Então você está preocupado com a marca que vai surgir aí no futuro? Um chip? Para quê? Se pelo seu celular, todo aplicativo que você baixa, você vai receber a mensagenzinha lá, o aplicativo tal quer ter acesso à sua câmera, à sua foto, e você, para usar aquele aplicativo, o que você tem que fazer? Permitir. Isso já é objeto do Estado para te vigiar, para te limitar. Mas como eu disse, Apocalipse é simbólico. Apocalipse, querido, é simbólico. A marca da besta é simbólica. Marcar a testa significa que pessoas que pensam, pessoas que seguem ideologias anticristãs foram marcadas. No braço significa que aquelas que praticam essas ideologias anticristãs estão fazendo a vontade de Satanás e os seus aliados. Tem um monte de gente aí marcado e não sabe. Assim como tem um monte de gente aqui marcado por Deus também. Fomos selados. Somos propriedade de Deus, não de Satanás. Fomos chamados para anunciar, o fim já começou, estamos em uma guerra, nós fomos chamados para lutar ao lado do Cordeiro, querido. A nossa arma não é uma arma física, não são armas bélicas, a nossa arma é o poder do Evangelho proclamado sobre o poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Então é isso. No próximo domingo, eu quero mostrar a vocês o seguinte: nós já vimos hoje que o fim nós aguardamos a consumação, mas em meio a essa polaridade, a igreja vive uma tensão escatológica, um confronto entre o Cordeiro de Deus e o dragão. O Cordeiro tem os seus aliados, os seus selados, os seus marcados, que é a igreja que proclama e anuncia o Evangelho. Por causa disso, automaticamente Satanás, ele marca e sela os seus aliados para se opor à igreja. Quem são esses aliados?
o anticristo, o poder do Estado e as falsas religiões. A nossa oração tem o poder de fazer com que Deus interfira na história da humanidade. A igreja não só deve proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo contra os seus aliados, ou contra os seus inimigos, mas ela também deve orar para que Deus julgue parcialmente a humanidade. É isso que as 7 trombetas significam. Mas no próximo domingo eu quero mostrar para vocês que há sinais. Há o quê? Sinais que apontam para o momento da consumação do fim. Que sinais são esses que precedem a consumação do fim, a segunda vinda de Cristo? É o que nós vamos ver no próximo domingo. Amém? Que você possa sair daqui nessa manhã edificado por essa palavra, querido. Que você possa sair daqui renovado, cheio de esperança, com a sua mente tranquila, o seu coração sereno, certo de que enquanto nós estivermos no centro da vontade de Deus, anunciando o poder do Evangelho no seu Espírito, nada e ninguém pode nos parar e nos deter, queridos, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Feche seus olhos, eu quero orar por você.